Boa tarde, videoaula 5, qualidade e produtividade. Vamos falar sobre organograma, fluxograma e cronograma. Nós já tivemos essas aulas, nós já falamos sobre organograma. O que é um organograma? É um gráfico que mostra a empresa organizada, dividida em setores e seções. Fluxograma é um diagrama de fluxo, um diagrama de movimento. E cartograma é um diagrama de tempo. Todos eles são criados através dos diagramas, que são situações gráficas para facilitar o entendimento das pessoas. Vamos começar pelo organograma. Organograma é o gráfico que apresenta a estrutura formal de uma organização, ou seja, é a representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. Estamos falando de uma empresa. Acredita-se a criação dos primeiros organogramas ao norte-americano Daniel C. McCallum, administrador de ferrovias, no ano de 1856. Vamos entender um pouco melhor. McCallum precisava de diagramar, posicionar, mostrar aonde iam as ferrovias. Então ele mapeava, através da cartografia, ele mapeava estradas de ferro, mapeava os melhores caminhos, os melhores locais. Então ele começou a criar uma relação de fluxos, movimentos, organização, tempo e etc. Os organogramas mostram como estão dispostas as unidades funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação existente entre estes. Ou seja, está falando sobre as relações de funcionalidade, departamento de produção, departamento de marketing, de serviço, departamento de logística, departamento financeiro e a sua relação de hierarquia, que fala sobre presidência, diretores, gestores, supervisores, encarregados, técnicos e etc. E as relações de comunicação existentes entre eles. Daí a ideia do que nós chamamos de relação interdepartamental, relação entre departamentos. Hoje essa relação tem um termo mais técnico, é chamada de feedback, relação de comunicação, que vocês estão vendo em texto. Em um organograma, os órgãos são dispostos em níveis que representam a hierarquia existente entre eles. Em um organograma vertical, quanto mais alto estiver o órgão, maior a autoridade e a abrangência da atividade. Isso quer dizer que dentro de uma estrutura hierárquica, quanto maior o nível, maior o retorno. Exemplo de estrutura hierárquica crescente. Crescente que vem do menor até o maior. Exemplo, a vida militar. Eu tenho soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel e general. Isso numa escala crescente. Numa escala decrescente, eu tenho general, coronel, major, capitão, tenente, sargento, cabo e o bucha, que é o soldado. Lembrando que esse eu citei só um exemplo do exército. E cada força tem a sua estrutura e a sua hierarquia. Setores e seções. Os órgãos são unidades administrativas com funções bem distintivas. Exemplos de órgãos. Deixa eu voltar no tempo. Os pensadores, como Frederick Winslow Taylor, criou setores e seções. Esses setores e seções, eles têm funções específicas, onde você desempenha as suas tarefas. Eu tenho a área de tesouraria, que cuida do controle da entrada e saída de dinheiro. Eu tenho o departamento de compras, que é responsável pelo controle de toda a mercadoria comprada, Todos os produtos que são comprados, notas fiscais, empenho, liquidação e pagamento, que são as programações. Setor de portaria, que controla o fluxo, a entrada e saída de funcionários. Setor de produção, que controla todo o processo produtivo. PCP, planejamento e controle de produção, linha de produção, controle de processo, controle de mercadorias.
impressão, setor de reciclagem e assim vai. Gerência administrativa, que cuida das diversas áreas administrativas dentro de uma estrutura organizacional. Diretoria técnica, que cuida da parte técnica de manutenção, parte operacional, parte elétrica, eletrônica e de informática. Os órgãos possuem um responsável cujo cargo pode ser chefe, supervisor, gerente, coordenador, diretor, secretário, governador, presidente, etc. Normalmente tem colaboradores, exemplo, funcionários e espaço físico definido, ou seja, cada um atua na sua área específica. Um exemplo de um organograma com diretoria, gestores, consultores. Eu tenho a presidência, eu tenho um diretor financeiro, eu tenho um diretor de projeto, eu tenho um diretor de RH e eu tenho um diretor de marketing. Observem que o presidente está acima dele. Logo abaixo vem os diretores. O diretor financeiro está no mesmo nível que o diretor de projeto, no mesmo nível do diretor de RH, no mesmo nível do diretor de marketing. Embaixo eu tenho conselheiros. Eu tenho conselheiro ou conselho administrativo, conselheiro ou conselho fiscal. E abaixo eu teria supervisão, depois da supervisão, coordenação, depois encarregados e assim sucessivamente, tá? Então, cada área de atuação tem uma estrutura. Outro exemplo de organograma. Tipos de organograma: coordenação de administração e finanças. Eu tenho coordenador administrativo, eu tenho supervisão administrativa, eu tenho gestão de pessoas, supervisão de finanças, unidade técnica, unidade de remuneração e folha de pagamento, unidade de execução orçamentária, técnicas, compras, eu tenho acompanhamento de profissionais e desenvolvimento, eu tenho controle orçamentário, eu tenho diversos departamentos administrativos e financeiros em relações de hierarquia, tá? Então, essa organização posiciona o que cada um faz em um organograma. Agora, fluxograma. O que é um fluxograma? Fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem, ou seja, é a sequência operacional, desenvolvimento de um processo, o qual caracteriza o trabalho que está sendo realizado, o tempo necessário para sua realização, a distância percorrida pelos documentos, quem está realizando o trabalho e como ele flui entre os participantes deste processo. No diagrama vocês vão observar símbolos como quadrados, retângulos, círculos e outras posições, setas. Esses símbolos dão a orientação sobre o que cada atividade faz. Esses símbolos têm uma nomenclatura que chama-se diagrama de classe. Vocês vão ver muito isso em informática, né? As simbologias, tá? A seta que transporta, o círculo que é uma espera, o quadrado que é uma operação, né? E assim vai. Os fluxogramas são muito utilizados em projetos de software para representar a lógica interna dos programas, mas podem também ser usados para desenhar processos de negociação, que envolve diversos atores corporativos no exercício de suas atribuições, ou seja, profissionais distintos. Aí nós temos fluxograma vertical. Os símbolos utilizados no fluxograma vertical são o círculo, análise ou operação. O quadrado, execução ou inspeção. A seta é um transporte. O triângulo é uma permanência temporária ou passagem. Arquivo provisório.
O triângulo de cabeça para baixo, ao contrário, é arquivo definitivo. E o círculo dividido ao meio, demora ou atraso. Todas essas simbologias, geralmente nós observamos em diversos diagramas de classe para diversas atividades, sejam atividades produtivas, sejam atividades informatizadas e etc. Ok? Fluxograma. Vamos lá. Eu tenho um semicírculo, início. Eu tenho um quadrado, venda, recebe solicitação. Funcionário verifica a documentação. Analista avalia a solicitação. Então eu tenho operações. Aí eu tenho um losango, empréstimo aprovado. Eu tenho um momento para verificar se ele vai ser aprovado ou não. Se sim, gera documento e liberação de empréstimo, ok. Se não, o superintendente avalia a recomendação. Então, nesse momento, eu tenho duas posições. Eu tenho uma posição para análise se eu devo gerar o empréstimo ou não. Isso é feito uma verificação. Gera a documentação e libera empréstimo. Se libera empréstimo, fim, acabou. Simplesmente o banco libera o empréstimo para o cliente. Se não, exceção aprovada. O superintendente vai aprovar? Se ele arrisca e libera a aprovação do empréstimo, então ele abre uma exceção aprovada. Se sim, libera o empréstimo. Se não, o analista comunica ao cliente que não foi feito, que não foi aprovado o empréstimo. Então vocês vão ver nas diversas figuras geométricas aí a funcionalidade de cada uma dentro de um fluxograma. Nós precisamos entender bem qual é o papel de cada um em uma atividade operacional. Agora nós temos um cronograma. O que é um cronograma? Cronograma é um diagrama de tempo. O diagrama de tempo nos dá a orientação do tempo que leva para a realização de uma atividade. É um instrumento de planejamento e controle semelhante a um diagrama e em que são definidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período estimado. Um exemplo de cronograma é o nosso calendário. O nosso calendário é um cronograma. Vocês vão observar, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, em uma semana. Então, nós temos semanas dentro de um mês. Então, temos meses dentro de um ano, ok? Então, cada representação numérica dessa, dentro de uma simbologia de tempo, chama-se cronograma. O que nós vamos fazer? Em 1 minuto, em 1 hora, em meia hora, em 12 horas, em 1 dia, em 2 dias, em 1 semana, em 2 semanas, que são 15 dias, em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses, que é 1 semestre, em 1 ano. Então, vocês observam toda essa terminologia de tempo é um acrônico de cronograma. Em nível gerencial, um cronograma é um artefato de controle importante para levantamento dos custos de um projeto. E a partir desse artefato, pode ser feita uma análise de viabilidade antes da aprovação final para a realização do projeto. Vamos citar um exemplo de um cronograma para uma casa. O maior exemplo que eu pergunto para um pedreiro, quanto ele cobra para poder, digamos assim, embolsar minha casa. Aí ele olha minha casa por dentro e fala, eu vou levar por empreitada. Então eu te cobro 4 mil. 4 mil. Então ele está me cobrando 4 mil para embolsar minha casa. Legal. Aí eu pergunto para ele, quantos dias você leva para embolsar minha casa? Ele fala, 10 dias. Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Então se você me cobra 4 mil reais para embolsar minha casa e vai levar 10 dias, isso quer dizer que se eu pegar 4 mil e dividir por 10, automaticamente ele vai estar me cobrando 400 reais por dia.
Então a diária dele vale R$ 400. Então vocês observam que através de um cronograma, um diagrama de tempo, eu já vejo que eu estou sendo descaradamente roubado, tá? Dentro de um posicionamento de valores, correto? O correto de toda pessoa é analisar com um profissional antes de perguntar os valores. Essa é minha casa. Quanto tempo o senhor leva para embolsar? Ah, eu levo 10 dias. Ok, 10 dias. Quanto é a sua diária? Ah, a minha diária é R$ 200. Ah, ok. Então, R$ 200 vezes 10 dias, então você está me cobrando 2.000. Ok, então o ajudante é seu, certo? O almoço é seu, então o almoço é por conta dele, o ajudante é por conta dele. A única coisa que eu tenho que fazer é pagá-lo por dia. Então, vou pagar R$ 200 por dia. Em 10 dias, eu vou pagar R$ 2.000. Então, o cronograma já me dá um posicionamento dos meus gastos. Ok? Então, essa é uma análise que precisa ser minuciosamente entendida. Um exemplo de cronograma. Aí vocês estão recebendo um calendário de um ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ok. Cronograma. Primeira fase de avaliação. Eu tenho, primeira fase, período de candidatura. O candidato uma pessoa está se candidatando, então vai levar 2 meses. Validação da seleção de candidato, mais 1 mês. Divulgação dos resultados, mais 1 mês. Matrícula e inscrição, mais 1 mês. Então vocês podem observar que na primeira fase ele levou exatamente de 4 a 5 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, ou seja, basicamente dentro de períodos, tá? Nós gastamos muita coisa. Outro exemplo na segunda fase, maio, junho, julho. Então levou julho todo para fazer as atividades. Então vocês vão ver que a cada elemento verde eu tenho um posicionamento de tempo de atividade, ok? Geralmente os processos seletivos, isso é um exemplo, tá, de um diagrama de tempo, mas hoje um exemplo de candidatura. Vamos colocar um processo seletivo para a contratação de um trabalhador. O processo seletivo para a contratação de um trabalhador não pode levar mais do que 3 dias. Vou explicar por quê. Em um dia, você tem que preencher a ficha de avaliação do candidato, analisar o currículo dele e fazer ele participar de uma dinâmica de grupo. Dentro desse grupo grande, você vai selecionar os candidatos com maior aptidão para a vaga em questão. Aí vocês me perguntam por quê? Porque hoje, dependendo do cargo, o trabalhador precisa trabalhar logo. Imagina ter que ir todo dia na empresa para entrevista e teste, entrevista e teste. Você imagina uma pessoa desempregada, uma pessoa sem dinheiro, todo dia indo no local, indo e voltando. Ela vai pagar de passagem, ela tem que lanchar, ela tem que comer. Então, hoje, um processo seletivo não pode levar mais do que 3 dias. O primeiro dia, preenchimento de ficha, triagem e seleção, de preferência em um dia até dinâmica de grupo. Segundo dia é a avaliação técnica e entrevista no departamento. Foi confirmado? Se puder, no segundo dia ele já faz exame médico. No terceiro dia ele já vai ser contratado. A minha experiência na área industrial, sabendo que grandes empresas precisam de mão de obra operacional rápida, nós criamos na empresa que eu trabalhava, a antiga Dover Indústria e Comércio S.A., ali na estrada São João Caxias, nós criamos um processo que era muito rápido. Não só eu, com toda uma equipe de recursos humanos, o meu grande gerente de RH, a minha analista de recursos humanos, um excelente departamento de pessoal, uma equipe muito boa, um departamento médico muito bom, sem contar os gerentes de departamento. Então, o que nós fazíamos? No primeiro dia, nós já fazíamos toda a primeira parte do processo, que é entrevista, pré-seleção, seleção, avaliação no departamento,
ok? Naquele mesmo dia, nós fazíamos uma coisa que era muito boa para o candidato. Ele almoçava na empresa, então era menos uma despesa para a pessoa que está desempregada. Então, se você analisar a empresa, o RH, Recursos Humanos, já tinha a visão humana do funcionário. Do futuro funcionário. Em contrapartida, depois do almoço, ele visitava o departamento, fazia entrevista, caso ele fosse aprovado. Os exames de saúde eram na parte da tarde, então, basicamente, em um dia ele resolvia quase que 90%. Se ele passar no processo de avaliação médica, ele no outro dia já traz a documentação e nesse segundo dia nós já providenciamos a contratação. Aí você chega e me pergunta, mas por que essa pressa? Não é pressa. Atividade operacional, fábrica, você precisa ter uma visão mais ampla, mais rápida, porque, de acordo com as empresas, algum tipo de empresa, as máquinas não podem parar. O processo produtivo de determinados equipamentos é muito delicado. Então, hoje, a prioridade nos processos seletivos é um processo rápido e, de preferência, que pense no lado humano. Cronograma anual. Esse é um cronograma de projeto, tá? Quando um estudante ele vai concluir o seu curso superior, ele faz um TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu mesmo já lecionei, tá, para curso superior e inspeção de projetos. Então, ele tem uma orientação bibliográfica, ele tem um discurso teórico, né? Ele tem uma localização e identificação das fontes de obtenção de dados, de documentos, até porque quando você defende um TCC, tá? Você tem que trabalhar com fatos, não só com teoria, né? Determinação de categorias para tratamento dos dados e documentos, você tem que verificar os documentos, você tem que verificar tudo. Análise e interpretação das informações, redação do TCC, antigamente chamado de monografia, que não é pequeno não, só para vocês terem uma ideia. Capa, contracapa, agradecimento, dedicatório, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referência bibliográfica, em alguns casos, abstract, folha de rosto, anexos, parágrafos e tabelas e cópias de documentos comprovatórios. Por exemplo, na época que eu me formei, um TCC, uma monografia, não poderia ter menos que 50 páginas. Isso graduação. Quando eu fiz pós-graduação, um TCC não poderia ter menos que 80 páginas. Hoje, tá, o TCC ele trabalha com acima de 100 folhas, tá, a nível de graduação e pós-graduação. E uma tese de doutorado não tem menos que 200, 300 folhas, ou seja, basicamente a criação de um livro, né? Revisão de redação, você tem que fazer uma revisão ortográfica, de preferência uma análise através de um profissional que seja especializado em redação, né? Divulgação dos resultados ou defesa pública. Além disso, você vai ter que apresentar o seu projeto para uma banca de mestres, doutores, tá, que vão avaliar. É claro que você tem um professor ou um mestre orientador que vai avaliar o teu projeto, ler teu projeto, mostrar para você o caminho correto. Se você tiver alguma falha, algum acerto, ele vai te orientar. Então, um TCC, uma monografia ou um projeto não é brincadeira, é um raciocínio muito sério e leva no mínimo 1 ano. Por exemplo, curso técnico, que eu trabalho, que eu faço coordenação na FABEL, Faculdade de Belford Roxo, nós desenvolvemos o projeto, tá, onde o estudante, para concluir o curso técnico, ele tinha que apresentar um breve TCC, ou seja, uma ideia de TCC, contendo pelo menos de 50% a 70% do que você vê num TCC de faculdade. Isso quer dizer que os alunos que concluem o curso técnico
Quando saem, eles já têm uma boa noção, uma boa visão do que eles vão encontrar com o TCC. Então não terão tanta dificuldade, ok? Atividade. A partir de agora, vocês vão analisar toda essa parte textual, vão ler e vão criar, copiar frases que vão de encontro a tudo aquilo que você leu, não é? Você vai identificar, por exemplo, eu li em todo o texto e vi uma frase que eu achei interessante. Eu vi que, o diagrama de Ishikawa foi criado na década de 60 por Kaoru Ishikawa. O diagrama leva em conta todos os aspectos e problemas de um processo. Isso é uma ideia. Ok? Por exemplo, futuramente vocês vão entender que todo esse trabalho de organograma, fluxograma e cronograma são diagramas criados por uma série de situações para facilitar o desenvolvimento. Você vê hoje um gerente de uma empresa, de uma loja, ele não quer que o funcionário dele que esteja encarregado ou o dono da loja não quer que o gerente fale para ele, a conta de luz desse mês, não, ele quer um gráfico. Então você tem gráfico em coluna, gráfico em linha, gráfico em barra, tá? Então você tem gráficos, você tem diagramas. Outro exemplo, cartograma, carta geográfica. Você tem mapa político, você tem o norte, o sul, o leste, o oeste. São representações gráficas. Você está no mar, você quer se posicionar num barco, você tem latitude e longitude, você tem o norte, o sul, o leste, o oeste. Você tem coordenadas, né? Coordenadas cartesianas, que todo mundo odeia isso na matemática, né? Que é o plano cartesiano, que posiciona a gente. E esse posicionamento você vê aonde? Você vê pelo relógio, você vê por onde o sol nasce e etc. Então, a leitura ela é importante, tá? Que futuramente vocês vão desenvolver tarefas e conhecer diversas tarefas, diversas ideias, diversos projetos, tá? Que vão engrandecer o trabalho de vocês, tá ok? Então, gente, vamos estudar, vamos aproveitar esse momento para estudar em casa. Espero que vocês estejam seguindo as orientações. Vamos ficar em casa, vamos fazer essas atividades em casa, vamos ler muito e vamos sair dessa bem e todos com saúde, tá ok? Grande abraço, professor Marcos.